Muito bem, então pessoal, vamos lá, iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, livro 1º, as causas primárias, capítulo 2, elementos gerais do universo. Nós vamos continuar o item número 2, espírito e matéria, a partir da questão número 25. Bom, nós conversamos no nosso encontro anterior, falamos um pouquinho sobre a definição de matéria, né, porque é algo muito fora da nossa realidade, a matéria, né, de que tratam os espíritos, não essa matéria grosseira, essa matéria que pode ser ponderável, que pode ser palpável, que pode ser mensurável, né? Então, quando nós tratamos de um elemento que foge das nossas percepções, fora, né, do campo científico, que é capaz de fazer a identificação de alguns estados da matéria e também da mesma forma de mensurá-la mensurá-la também, nós entramos no campo da especulação. Então, quando Kardec fala sobre a matéria que constitui o universo, obviamente era aquela matéria perceptível para todos nós, perceptível a partir dos nossos sentidos. Mas os espíritos então foram aprofundando cada vez mais até chegar para nós uma ideia de que a matéria é muito mais sutil do que nós imaginamos. Para aquela época de Kardec, século XIX, em que a ciência tinha ali já muitas conquistas, mas muito aquém da capacidade possível para fazer uma avaliação mais correta daquilo que os espíritos apresentavam, da mesma forma como a nossa ciência hoje, apesar de estar muito bem desenvolvida, ainda tem suas limitações para entrar nesse campo mais etéreo, né, fora aqui do nosso mundo material. Então os espíritos trouxeram uma ideia, como nós vimos aqui. Kardec, por exemplo, fala uma questão, duas, são 3 questões falando de matéria. Dá para a gente ter uma ideia que Kardec, assim como os espíritos, não tinham a intenção de perder tempo falando sobre isso para algo que para nós ainda era incompreensível. Porque quando nós pensamos assim, não, os espíritos já definiram o que é matéria, como que nós podemos entender a infinidade dessa substância, das suas variações, do seu princípio elementar, que constitui todo o universo, respondido em 3 perguntas. A mesma coisa aconteceu, nós veremos um pouco mais à frente, quando Kardec fala sobre os 3 reinos. Fala sobre as plantas, fala sobre os animais, ele coloca ali meia dúzia de perguntas. E a gente pensa assim, significa então que a complexidade desses 2 universos, o universo dos vegetais, o universo dos animais, isso considerando os 3 reinos, naquela época. Hoje, quando nós fazemos a classificação taxonômica, nós encontramos ali 7 reinos. E mais aqueles que ainda não são bem definidos, como é o caso, por exemplo, de um vírus. Não se sabe se é mineral, não se sabe se é animal, ele não foi classificado ainda. Então hoje nós temos todos esses reinos e Kardec colocou meia dúzia de perguntas para falar sobre isso. Isso mostra para nós claramente que ele não definiu, ele não se aprofundou nesse assunto, porque não era ainda o momento e não havia necessidade para isso naquela época. Porque o ponto principal para nós, além de trazer um esclarecimento mais técnico sobre tudo aquilo que envolve o universo, a questão principal era desenvolver o espírito dentro do campo moral, falando sobre sua origem, o seu destino, todas as leis que regem a sua existência, falando sobre as influências, suas relações, a sua própria condição de criatura, quem é o Criador. Então imaginemos, falar sobre matéria durante 3 perguntas. E aí então nós ficamos nos debatendo, colocando argumentos, especulando, muitas vezes até nos agredindo, para tentar entender aquilo que não foi explicado. Simplesmente porque nós não temos condições de compreender. As nossas percepções são limitadas. E por mais arrogante e orgulhoso que seja o homem, acreditando-se capaz de entender aquilo que para ele é ininteligível ainda, ele vai ter que se contentar com aquilo que existe no seu mundo material.
Então, 3 questões apenas. Depois aqui embaixo, o que é o espírito? A mesma coisa também, né? Os espíritos foram muito objetivos da mesma forma que falaram sobre Deus. O que é Deus? O princípio inteligente do universo, a causa primeira de todas as coisas. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Olha como eles foram sucintos nas suas observações, nas suas respostas. Exatamente porque nós ainda temos essa limitação. Mas ainda assim, tentamos dar uma certa profundidade nessas questões, para pelo menos eliminarmos aquilo que para nós é fantasioso, para nós é ilusório, equivocado, e que pode trazer para nós, diante desses equívocos, dificuldades no nosso desenvolvimento. Então, muito mais do que esclarecer, trazer respostas precisas, que mais uma vez nós ainda não conseguimos compreender, os espíritos pelo menos nos ajudam a eliminar aquilo que não é. Aquela ideia, eu não falo para você o que é, mas eu posso te dizer o que não é. Então a gente vai eliminando aquilo que é equivocado e a gente vai ficando com aquilo que a nossa razão consegue comportar. Nessa questão 23, que nós já estudamos, quando Kardec coloca aqui é espírito, dá para a gente ter uma ideia da importância dessa pergunta quando nós começamos a considerar quais são as nossas interpretações ou as nossas definições para esse elemento, o espírito. Quando se fala em espírito hoje para a nossa sociedade, seja por meio científico, seja por meio fictício, seja por meio religioso, o espírito ele pode ser definido como fantasma, como uma assombração, uma alma penada. Falou em espírito, a primeira coisa que a gente pensa é você caminhando num lugar escuro e de repente aparece ali aquele vulto na sua frente e você morre de medo. Se não morrer de medo, você sai correndo, pelo menos com muito medo, mas a ideia do espírito é essa. Então nós confundimos o espírito com personalidade, porque quando eu falo em espírito eu penso no espírito de fulano, ou no próprio fulano como espírito, mas eu não estou avaliando a constituição desse elemento, do que ele é feito, como ele foi criado, quanto tempo demorou para ele chegar nessa condição. Ele vai se depurar? Quando ele se materializa, por que ele se materializa? Como um espírito pode se comunicar? Eu não penso nada disso, porque até então eu penso apenas naquela aparição e no efeito que aquela aparição provoca sobre mim, falando sobre as questões do medo, as questões, né, das nossas sensibilidades diante daquele fenômeno e tudo mais. Então essa pergunta começou a mudar. O que é o espírito? Não é mais as lendas, não são mais as lendas, não são mais as histórias, não são mais os indivíduos que aparecem no cemitério. Eu entendo o espírito como sendo um princípio inteligente do universo. Ou seja, é uma entidade que pensa, é uma entidade que age, é uma entidade individual, e tudo aquilo que nós pensamos no nosso mundo hoje são consequências. E essas consequências então vão sendo depois avaliadas, interpretadas, compreendidas. Para eu entender, por exemplo, que quando tem uma aparição, eu vou avaliar questões morais, vou conhecer aquela personalidade, vou entender o fenômeno que possibilitou aquela aparição, quais são as consequências morais daquele evento. É mais ou menos aquilo que nós vemos, né, que já falamos tantas vezes, desses programas que nós encontramos de caçadores de fantasmas. Eles então têm ali uma comunicação, né, alguém comunica que existe um lugar assombrado, aí então eles pegam aquele furgão todo equipado, levam para aquele lugar, eles fazem ali uma entrevista com a pessoa que solicitou a sua presença. Num dos programas, pelo menos, essa é a rotina, né? Aí depois eles pegam todos os equipamentos deles, né, que são
termômetros, equipamentos de som, né, de áudio, de vídeo, de movimentos, de campo eletromagnéticos, e montam. E aí então eles passam a noite esperando ali algum sinal da presença daqueles espíritos. Aí depois eles fazem uma checagem no equipamento e vê ali um vulto, uma fotografia, vem ali um som que foi gravado. Aí depois no final eles chegam e falam assim: olha, realmente tem um espírito aqui nesse lugar, passar bem, até logo. Mas espera aí, somente isso? E todas as consequências morais, todos os elementos filosóficos e científicos que podem ser analisados? Então, quando Kardec trouxe essa pergunta, ele começou a modificar tudo isso. Toda aquela ideia mística que foi criada na mente das pessoas durante tantos anos, durante tantos milênios, porque as aparições, a interação dos espíritos com o mundo material é milenar. Não é algo que ficou sendo conhecido na Idade Média para cá. Foi na época de Jesus, foi na época dos romanos, foi na época dos egípcios, dos sumérios, e vai voltando no tempo. Os homens da pré-história provavelmente tiveram também contato, embora não compreendessem exatamente o que significava aquilo. E agora nós entendemos que o espírito é um ser independente, pensante, que tem vontades, que tem sentimentos. Mas qual é a natureza íntima desse ser? E aí então os espíritos mais uma vez respondem, para a gente ver a dificuldade. Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós ele não é nada, porque não é coisa palpável. Olha só, ele compreendendo que essa ideia de coisa palpável, essa expressão que ele usa, é exatamente entendendo que tudo aquilo que nós compreendemos tem que estimular de alguma forma os nossos sentidos. Mas o espírito não consegue fazer nada disso. Mas para nós é alguma coisa, eles respondem. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. A gente vê que essa é uma resposta dada para indivíduos que têm realmente uma compreensão limitada. Não se pode explicar aquilo que ainda é inexplicável. Aí depois ele coloca, para a gente poder finalizar a retrospectiva, o espírito é sinônimo de inteligência, e ele coloca então que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e outra coisa. Mais uma vez, uma dificuldade muito grande de explicar para nós aquilo que ainda é inexplicado. No item número 25, que é o que a gente vai começar hoje, Kardec pergunta: o espírito é independente da matéria? Ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ou seja, o espírito é matéria? Ou o espírito é uma coisa e matéria é outra? Eles respondem: são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Dar inteligência significa a capacidade que nós temos de manipular essa matéria. Dar a ela um formato, dar a ela uma direção, uma utilidade. Dar a ela movimento, entre aspas, dar a ela vida. Embora ela não seja viva, mas dar a ela atividade. Mas vemos claramente aqui então que a matéria é uma coisa, o espírito é outra. Ainda fica incógnita. Mas o que é exatamente o espírito? Do que ele é feito? Que ele é um princípio inteligente? Nós já vimos isso na nossa filosofia: penso, logo existo. Muito bem, se eu penso, é porque eu tenho inteligência. Portanto, eu existo. Mas a pergunta ainda fica: mas do que ele é feito? Qual é o seu formato? Como nós podemos identificá-lo? Na questão 25A, o seu abraço, Kardec coloca: esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Aí coloca entre parênteses:
Por espíritos entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Aqui foi exatamente o que nós colocamos há pouco. Existe uma diferença de você falar assim, a minha avó é um espírito. Tanto que Kardec, lá na introdução, ele já colocou para nós claramente que quando ele estiver falando de uma personalidade, de uma individualidade, o espírito será escrito com letra maiúscula. Se ele fala como espírito, como princípio inteligente do universo, de dizer assim, o universo está permeado de espíritos, coloco como letra minúscula. Agora, os espíritos que desencarnaram naquele acidente, eu estou falando deles, daquelas individualidades. Eu quase uso como um substantivo próprio, e não simplesmente como um substantivo comum. Eu uso então letra maiúscula, e por isso Kardec coloca, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Com letra minúscula. Ele responde, é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então é necessário para nós, para nossa razão, compreender exatamente a existência desse ser. Então nós temos que vê-lo tendo um formato. Para nós é muito difícil, basta a gente perceber, por exemplo, quando nós falamos num substantivo abstrato, de imediato nós tentamos dar para ele um formato. Um exercício interessante que nós vemos, aos alunos, aplicados, aos alunos da língua portuguesa, é pensarmos assim, vamos falar de substantivos abstratos. Vamos falar de amor. Qual é a primeira imagem que aparece na sua mente? Muitos vão falar de casais, outros vão falar de um coração. Vamos falar sobre saudade. E a gente tenta buscar na nossa memória, no nosso arquivo mental, de imediato, alguma imagem que represente a saudade. Vamos falar sobre dor. Você já pensa alguém com dedo inchado chorando, alguém sangrando, alguém caído no chão? E espírito? Qual é exatamente a imagem que nós pegamos do nosso arquivo mental para representar? Tá, vai com Deus, Mariana. Tá, manda um abraço nosso lá. Não conhecemos, mas manda um abraço nosso. Depois pega o áudio para acompanhar, tá bom? Então, quando nós falamos em espírito, qual é a imagem exatamente que nós procuramos na nossa mente? E é por isso que os espíritos colocam para nós aqui. Essa ideia do espírito conectado com a matéria é uma necessidade nossa, porque nós não estamos organizados para perceber o espírito sem matéria, ou seja, nós não temos ainda essa percepção. Os nossos sentidos não foram feitos para isso. Para que então foram feitos os nossos sentidos? Para interagirmos com o mundo material. Eu preciso, para poder viver nessa condição em que eu me encontro, de um espírito ainda nesse estado primitivo de desenvolvimento, vinculado à matéria densa, à matéria grosseira, eu preciso sentir o cheiro das coisas, preciso ver, preciso ouvir, preciso ter meu paladar, preciso ter o tato, para poder interagir com esse meio. Para a gente poder perceber a importância dos sentidos, é quando nós somos privados desses sentidos. Quando nós pegamos, por exemplo, alguém que perde a visão, ele perde um sentido importantíssimo na interação com a matéria. Quando ele perde a audição, nesse caso a gente pode colocar a própria fala como meio de comunicação, ele precisa desse recurso para interagir no mundo material, para fazer com que a vocalização das suas ideias sejam transmitidas através do ar, das vibrações do ar, para chegar até o outro. Aquele que não tem, por exemplo, o tato. Isso é uma situação gravíssima, pessoas que trazem doenças neurológicas que são privadas do tato. Ela não sabe se bateu, não sabe se cortou,
não é capaz de sentir um carinho. Então todos esses sentidos básicos que nós temos são importantes para a nossa interação aqui no mundo material. Então nós não temos capacidade de perceber aquilo que ainda é sutil. Então quando os espíritos falam para nós, como é que nós podemos perceber os espíritos? Não será através da nossa visão. Não será da mesma forma através da nossa audição. É através de sentidos que nós ainda não apenas não desenvolvemos, mas que nós ainda nem sabemos que existem. Então por isso os espíritos trazem para nós essas ideias bastante resumidas para a gente entender mais ou menos. O sexto já é um problema, né, Brás? Vamos saber quantos sentidos existem quando nós falamos dos espíritos mais elevados, em que vivem simplesmente em função do pensamento. Para nós o pensamento ainda é aquela coisa de você falar, você fazer força. A gente vê muito isso nos filmes, né? O indivíduo, quando é telepata, ele faz força, ele franze a testa para poder transmitir um pensamento. Então, quer dizer, nós contraímos o nosso corpo físico para podermos emitir um pensamento. Nesses filmes que mostram, né, mutantes, Eterna, bom dia, que mostram mutantes e tal, que fazem, tem ali a telecinesia, psicopirogenia, que são tantos fenômenos paranormais. A gente vê que o indivíduo, quando ele quer levantar alguma coisa, ele põe a mão para frente, ele começa a tremer para emitir um pensamento. Ele faz força física para pensar. Então por isso nós percebemos ainda que, sem dúvida nenhuma, esses nossos sentidos dizem respeito ao nosso mundo material. E quando nós falamos sobre pensarmos num espírito, nós vemos então o espírito envolvido pela matéria. Até aqui nós percebemos que os espíritos não falaram ainda em perispírito, porque eles estão ainda desenvolvendo esse raciocínio, falando sobre matéria, falando sobre espírito. Depois nós vamos falar sobre as sutilezas da matéria, que utilidade, qual a importância que elas podem ter para nós. Na questão 26, pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. É só você imaginar isso. Mas na sua imaginação. Na realidade é diferente. Essa questão aqui, ela já gerou e ainda continuará gerando muitas polêmicas. Quando nós formos estudar um pouco mais sobre o perispírito, nós veremos, por exemplo, que pessoas dizem assim: o espírito utiliza o perispírito enquanto ele precisa reencarnar. Quando ele é um espírito puro, ele perde o perispírito. Muitos afirmam isso. Outros dizem que o perispírito vai se tornando tão sutil, mas o espírito jamais perde o perispírito. Olha só, nós estamos aqui, nesse mundo grosseiro, nesse mundo material, especulando o que acontece lá com os espíritos puros, que já evoluíram milênios à nossa frente, e nós estamos debatendo se eles têm perispírito ou se não têm perispíritos. É aquela nossa pretensão, aquela nossa eterna pretensão de acreditarmos ser capazes de compreender tudo aquilo que existe no universo. E esses debates são debates fervorosos. Não, porque o espírito perde o perispírito. Não, porque ele não perde. Fica naquela discussão, discutindo ali literalmente ou quase literalmente o sexo dos anjos, sem sequer saber se os anjos existem. Então o que eles colocaram para nós? Sim, é possível nós separarmos um princípio inteligente do perispírito, desse corpo fluídico, desse corpo material. Mas se nós não conseguimos nem entender o que é o espírito, como é que nós podemos fazer uma separação? Você vai separar o que do que se você não conhece nenhum dos dois? Mas vamos em frente, né? Os espíritos estão aqui tentando nos instruir. Kardec, sem dúvida nenhuma, fez um esforço muito grande para desenvolver essa linha de raciocínio, e nós estamos aqui tentando aprender. Yosimar, abraço, bom dia. 27.
Brás, ainda assim a gente pode contestar, sabe por quê? Você colocou, né? Caso contrário, não teríamos individualidade. Será que o espírito não é capaz de se tornar individual, já que ele é uma própria inteligência? Estamos especulando. Estou jogando ideias para ver o que a gente acontece. Será que o espírito precisa de matéria para isso? Teoricamente não. Porque só o fato dele ser uma inteligência, ele já é uma individualidade. Ele não precisaria de um formato material para poder se mostrar individual. Mas falamos simplesmente de elementos que nós não compreendemos, não conhecemos. Então podemos separar um do outro? Podemos. É só a gente tentar imaginar. Tenta imaginar o inimaginável e depois brinca com essas ideias. Mas muito bem, Kardec na questão 27. Vamos em frente, que não adianta a gente ficar debatendo, porque qualquer tipo de debate que nós ouvirmos, muito longo, põe degraus nessa escada. Qualquer debate que nós ouvimos, muitas vezes em congressos, em grupos de estudos espíritas, em livros que são publicados, em palestras, tudo aquilo que se fala sobre o espírito é especulação. Nós falamos das nossas ideias com aquela tentativa de se aproximar o máximo da realidade. Só que nós estamos distante da realidade. Quando nós falamos sobre espíritos, o mais próximo que nós chegamos é nas reuniões mediúnicas, onde nós temos ali um espírito se manifestando, aquele médium vidente que vê ali aquela entidade se manifestando. É o máximo que a gente vai. Nós estamos brigando naqueles primeiros degraus, usando ali a analogia do Tico e Teco, brigando ali para discutir o primeiro, o segundo, o terceiro degrau, numa escada que é infinita para nós, quase infinita para nós. Então vamos com paciência. Com o tempo a gente vai compreendendo. Zé Amigo, bom dia. 27. Haveria assim dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? Os espíritos respondem sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Olha a simplificação. Ele coloca Deus, Criador, o Espírito, a criatura. Beijo, Miriam. O Espírito, a criatura, e a matéria como um terceiro elemento, constituindo o ambiente, o cenário onde essas criaturas vão agir, vão interagir, com as quais vão interagir. Mas não é tão simples assim. Falamos simplesmente da matéria, falamos simplesmente do espírito. A matéria, ela tem ali constituições e densidades que para nós são infinitamente desconhecidas. Aquilo que nós conhecemos é o máximo que nós temos é a tabela periódica. Pegarmos um livro de química, estudarmos um pouquinho sobre a estrutura do átomo, as subpartículas que ele tem, é o máximo que a gente chega. Chegamos a falar sobre isso, né? O bóson de Higgs, que Deus sabe o que quer dizer isso, a gente fala com tanta propriedade, como se todo mundo tivesse isso no armário da cozinha, né? Aí pega o acelerador de partículas, né? Sei lá o que significa isso. Aí depois eles se chocam, fragmentam-se em vários pedaços ali os elétrons, os nêutrons, sei lá o que roda lá dentro. Aí depois eles se fragmentam e nós falamos, nossa, descobrimos a partícula de Deus. Algo que não pode nem ser visto. Ele é registrado por aparelhos, mas ele não é visto, ninguém sabe qual é o seu formato, ninguém sabe qual é o seu peso, ninguém sabe nada. Isso no mundo material. No mundo material. Porque no mundo espiritual, quando nós saímos da dimensão material, nós encontramos a matéria em várias outras densidades e estruturas, né, que nós não compreendemos ainda, não temos nem equipamentos para termos essa ideia. Por isso, quando se fala sobre Deus, Espírito e matéria, Deus é um ser que nós não compreendemos. O Espírito é um elemento que nós não compreendemos. E a matéria, nós compreendemos muito superficialmente aquilo que diz respeito ao nosso mundo material.
O restante também é incompreensível. Então nós falamos de 3 elementos que para nós está muito distante da nossa compreensão. E temos que aceitar isso. Não adianta a gente querer espernear, querer dizer, não, porque eu sou inteligente, porque eu fiz a faculdade não sei do que, então eu sei. Não sabe. Não sabe porque os seus sentidos, as nossas percepções não alcançam ainda esse conhecimento. Diz aqui para nós ainda, essas 3 coisas, os espíritos usam a palavra coisa para explicar aquilo que não pode ser explicado. Essas 3 coisas são o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. Então a gente lembra que essa Trindade universal ela é apresentada de um modo muito, mas muito simples para nós. Seria mais ou menos quando uma criança na escola, naquele ensino fundamental, o professor vai falar numa aula de ciências, que não é nem definido ainda como química, física, biologia. Na aula de ciências, ele vai falar sobre os 3 estados da matéria. Ele vai pegar a água e vai falar assim, a água sólida, ela é chamada de gelo. A água pode ser líquida ou a água pode ser gasosa. Simples assim. E a criança acha que descobriu o universo. Porque eu sei que esses 3 estados da matéria, mas quantos estados da matéria existem que nós não conhecemos? Então por isso quando se fala em Trindade universal, os espíritos simplificaram muito para nós, para fazermos uma diferença entre isso, entre esses elementos. Só para vocês terem uma ideia da complexidade desse tema, quando nós falamos que só existem esses 3 elementos, separamos Deus, o Criador de todas as coisas, porque assim nós interpretamos. Bom dia, Marcinha. Assim nós interpretamos. Falamos sobre matéria, tudo aquilo que não existe, não tem vida, não existe com vida, né? Não é animada. E falamos do espírito. O espírito ele pode ser compreendido com tantas variações, de pensarmos, por exemplo, né? Olha a complexidade disso. Se Deus é único, é supremo, como é que nós podemos interpretar, por exemplo, as divindades de outras religiões? Entidades que não podem ser comparadas com espíritos comuns. Como é que nós podemos entender os anjos dentro da catequese, do catecismo católico? Então, para nós espíritas, nós simplificamos tudo isso. Então nós pensamos, todos eles são espíritos. Mais evoluídos, menos evoluídos, agindo desta ou daquela forma. Então, por isso nós começamos a fazer então essa interpretação do espírito de um modo muito simples. Nós entendemos as diversas graduações, as evoluções do espírito. Isso nós ainda não conseguimos atingir. É colocado para nós então, né, a partir dessa Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário juntar fluido universal. Olha só, o elemento material tem que juntar o fluido universal. Se nós temos Deus, o Espírito e a matéria, e nós juntamos o fluido universal, o que é esse fluido universal? Ele é algo que é acrescido a essa Trindade universal. Mas o que ele é exatamente? Pessoal, bom dia Marcinha. Mas ao elemento material é necessário juntar fluido universal, que exerce o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ele, embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material. De certo ponto de vista, poderia, né, se pudesse considerá-lo como elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Então, de certo ponto de vista, ele é matéria. De outro ponto de vista, ele não é. Então, o que ele é? Esse fluido universal, ele faz essa conexão entre o espírito e matéria. Nós já aprendemos que a conexão entre espírito e matéria é feita pelo perispírito. E o perispírito é feito desse fluido. Esse fluido pode não ser matéria. O que ele é, então?
O importante é nós sabermos que esse elemento existe. Porque a partir do entendimento da sua existência, nós vamos conseguir desvendar uma série de enigmas que ainda provocam dificuldades para entendermos a realidade do mundo material. Como, por exemplo, o formato que os espíritos têm, suas aparências, a forma como eles interagem com o mundo material, a forma como nós interagimos com o mundo material. Continua dizendo para nós: se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre espírito e matéria. É fluido como a matéria, e matéria suscetível em suas inumeráveis combinações com esta. E sob a ação do espírito, pode produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Então, quando nós fazemos uma interpretação dizendo que nós conhecemos o fluido cósmico universal porque nós lemos sobre o perispírito, se nós achamos que isso é a maior revelação do universo, nós vamos ter uma grande decepção. Porque o fluido cósmico constitui aquele elemento, constitui o elemento perispírito, mas o perispírito não é o fluido. Como ele coloca para nós, ele é suscetível em suas inumeráveis combinações. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, aqui só para a gente poder definir, aquilo que é primitivo significa aquilo que vem primeiro. Aquilo que é elementar é aquilo que forma o início, a origem, a base de tudo. Esse fluido, portanto, é primitivo, é elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então essa força que faz com que a matéria se agregue, formando os elementos que nós conhecemos, o fluido então não é a matéria. O fluido é esse elemento que mantém a matéria unida. O nosso próprio perispírito, por exemplo, quando ele tem ali o formato que eu dou pela projeção da minha própria mente, porque eu me vejo de alguma forma. A partir do momento em que eu elaboro aquele formato na minha mente, o meu perispírito toma esse formato. Tanto é assim que nós vemos que ao desencarnar, o espírito desencarna com a aparência que ele tinha quando estava encarnado. A sua mente, tão acostumada com aquela aparência, faz com que ele projete sobre si mesmo aquele formato. Mas depois, no plano espiritual, ele vai se transformando. Ele vai adquirindo uma aparência mais saudável, ele vai adquirindo uma aparência mais jovial, ele pode transmutar esse elemento, usando ali a aparência que ele deseja. Então, por isso nós entendemos que o espírito leva consigo para o plano espiritual esse elemento que pertence a ele. Ele então o manipula. Ele utiliza da forma como ele deseja. Agora imaginemos se não tivesse esse fluido. Como é que ele poderia atrair para si mesmo esses elementos para dar esse formato? É mais ou menos nos filmes de ficção que nós vemos, quando de repente você tem ali as pessoas vivendo num determinado ambiente, e aí de repente você desliga a força da gravidade, sai tudo flutuando, e sai tudo se dispersando pelo espaço. Esse elemento sem esse fluido que provoca essa atração e dá esse formato, e esse fluido então também ele é movido pela força do pensamento, porque eu me vejo daquela forma. O meu pensamento então faz com que esse fluido se condense ou atraia essa matéria para proporcionar esse formato. Por isso ele coloca, sem ele permaneceria em perpétuo estado de dispersão.
não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Ele não teria massa. Portanto, não haveria uma força gravitacional que pudesse agir sobre ele. E Kardec então pergunta: seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Aí nós podemos colocar eletricidade, podemos colocar como magnetismo, uma das forças do universo. Eletricidade, magnetismo, energia nuclear forte, energia nuclear fraca. Seria então o perispírito alguma coisa relacionada com essas energias? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, a matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Então nós imaginamos tudo aquilo que existe no universo material, de forças que estão agindo e interagindo. Tudo isso é uma combinação desse fluido. Então nós vamos aprofundando, seria mais ou menos naqueles filmes que nós encontramos, né, no YouTube, em documentários, que mostra aquela visão do espaço. Aí então a câmera vai se aproximando do nosso sistema, chega no nosso planeta, encontra ali um indivíduo, penetra na sua pele, começa a ver ali uma célula, depois dentro da célula ele vai para o núcleo da célula, depois ele vê ali o seu genoma, no seu DNA, vai aprofundando, até chegar no elemento mais ínfimo possível, que a nossa capacidade consegue conceber. Ainda assim nós utilizamos a ficção. Teve até um filme recentemente, filme de ficção, né, desses de super-heróis, que era aquele indivíduo que encolhia, ficava parecendo uma mosca. Não sei, não me lembro o nome do personagem, se vocês lembrarem, por favor, coloque aí. E eu falo desse filme porque eles fizeram ali apresentaram ali uma situação que foi bastante curiosa, que ele por acaso, né, ele tem ali aquela capacidade de virar ali uma mosquinha. Aí ele sai voando, faz e acontece e tal, mas eu não lembro exatamente o que era. Aconteceu alguma coisa com ele, que ele foi encolhendo, chegou num ponto que ele, naquele pedaço, naquele tamanho de mosca que ele estava, ele continuou encolhendo, até que ele chegou num ambiente onde ele era simplesmente energia. É uma ideia dentro do campo da ficção bastante curiosa, de imaginar que a matéria vai se tornando tão sutil, que ela deixa de ser matéria e se transforma simplesmente em energia. Isso significa o quê? É a nossa imaginação, é a nossa criatividade tentando entender exatamente qual é o elemento mais ínfimo que pode existir no nosso mundo material. Então nós estamos tentando. Nós temos, por exemplo, a física clássica, né, a física newtoniana, que é essa que nós estudamos, né, o movimento, a eletricidade e tudo mais, e nós temos a física teórica. Einstein era um físico teórico, porque ele estudava elementos e fenômenos do universo que não poderiam ser vividos na nossa vida prática. Então ele falava sobre a conhecida, né, sua conhecida teoria da relatividade. Uma das afirmações era que quanto mais rápido o homem viajasse no universo, mais lento o tempo passava para ele. E aí fizemos aqueles filmes, né, de ficção científica, falando de indivíduos que viajavam para o espaço. Tivemos até o Interestelar. Foi um desses filmes recentes que falavam desse fenômeno, em que o rapaz lá, o ator, viajou com toda velocidade, passou por um buraco negro, chegou num outro sistema planetário. Quando ele voltou, a filha dele era muito mais velha do que ele. Essa realidade é da física teórica, porque nós não podemos ainda viajar naquela velocidade da luz, naquela dimensão, tão pouco ir para tão longe, então fica ali no campo dos cálculos. Então, estudando também sobre essas propriedades ínfimas da matéria, para chegar naquele elemento primordial,
o estado elementar ou o estado primitivo da matéria, nós não temos condições ainda. A nossa própria tecnologia ainda não permite isso. Mais uma vez, por mais provocativo que isso seja para as nossas inteligências que nós temos hoje. Pegamos Einstein, pegamos Stephen Hawking, pegamos Carl Sagan e outros grandes nomes da nossa ciência, mesmo para eles não temos condições ainda. Somente saindo do mundo material nós conseguiremos entrar nesse mundo menos denso. Pois é, vamos continuar durante muito tempo ainda. Quando nós falamos dos filmes de ficção, né, das séries como Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, nós temos aquelas naves que viajam em velocidade de dobra e coisa e tal. São tentativas, né? Na ficção tudo vale, tudo é possível. Na ficção, né, nós temos até vampiro tomando banho de sol. Por que não viajar na velocidade da luz? Tudo é possível. Mas e a realidade? Como é que nós encontramos isso? Depois nós temos no item número 28, vamos lá. Vimos então que a eletricidade e o magnetismo, Moria professor, a eletricidade e o magnetismo são, na verdade, modificações desse fluido. Então, mesmo que nós cheguemos naquele filme de ficção que eu falei para vocês, do cidadão lá que veste aquela roupa e vira uma mosca, fica do tamanho de uma mosca, que ele foi reduzindo até chegar naquele campo da energia, essa energia nada mais é do que uma modificação do fluido universal, que vai muito além daquilo que nós conseguimos compreender aqui no mundo físico. Vamos lá, item número 28. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Ou seja, né, o espírito sendo uma matéria inteligente, já que ele é alguma coisa, e a matéria inerte são os diversos estados da matéria que são inanimados. Aí Kardec propôs, né, matéria inerte para matéria e matéria inteligente por princípio inteligente, por espírito. Os espíritos respondem: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Essa é uma resposta que ela cabe para várias outras situações. Por que nós temos, por exemplo, uma disputa muito grande entre ateus e religiosos? Os religiosos dizem que Deus existe, que Deus criou todas as coisas. Nós conversamos sobre isso lá na primeira questão, aqui do Livro dos Espíritos, falamos sobre Deus. Que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou causa primeira de todas as coisas. Primária e primeira têm o mesmo sentido. E aí então, naquela discussão, comentei com vocês, os religiosos dizem que Deus é o Pai, é o Criador, é aquele que nos ama, muitas vezes é aquele que se ofende, já que nós pedimos perdão a Deus. Você pede perdão para aquele que você ofende. Deus, muitas vezes, ele pune aqueles que não o seguem. Colocamos ali Deus temperamental, Deus com uma personalidade que escolhe ali as suas preferências. Deus castiga, Deus premia, Deus beneficia. Então nós vamos colocando atributos humanos em Deus. Essa é a visão religiosa. A ciência materialista, assim como aqueles que são adeptos também a essa filosofia, dizem que Deus não existe. Eles dizem então que tudo que existe no universo, inclusive os próprios seres que habitam esse universo, são resultados da criação da natureza. É a natureza que cria, é a natureza que decide
muitas vezes uma natureza que não é perfeita. Tanto que nós vemos, né, se por acaso nasce uma criança com uma determinada deficiência, foi a natureza que não é perfeita. Teve um erro no código genético dela, e então aquela criança nasceu com aquela deformidade. Ou uma doença que se desenvolveu. Então nós percebemos que a ciência diz que Deus não existe, mas que tudo é criado pela natureza. As religiões dizem que a natureza, tudo bem, mas a natureza faz parte da criação de Deus, que é ali o Criador de todas as coisas. Um colocam Deus, outros colocam a natureza. E os espíritos dizem: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. E aí o mais importante, vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras. Porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Então, no caso de Deus, assim como também da matéria, do espírito, nós não apenas não temos um vocabulário preciso para definir esses elementos que nós comentamos, mas da mesma forma nós temos também uma interpretação, um entendimento equivocado sobre essas definições. Por que nós discutimos se Deus existe ou não? Porque nós não sabemos definir Deus. Deus poderia ser a natureza poderia ser Deus. Ambos criam. Nós somos fruto dessa natureza. Nós somos criação dessa divindade. Se nós acertássemos as nossas definições e ajustássemos o nosso vocabulário, não poderíamos utilizar o mesmo nome para as duas entidades? Um tem uma interpretação mais racional, o outro tem uma interpretação mais passional. Passional, racional. Nós estamos, na verdade, vendo Deus por aspectos diferentes, por perspectivas diferentes. Enquanto eu vejo Deus de um lado, o cientista vê Deus do outro. E por isso que coloca que as nossas disputas acontecem exatamente porque nós não nos entendemos nas palavras. E porque nós temos uma linguagem incompleta, e também, o que faltou complementar aqui dos espíritos, nós temos também uma interpretação limitada, uma interpretação que ainda se encontra restrita nesse nosso campo limitado de entendimento. Kardec faz um comentário sobre essa questão. Mas memorizem bem, essa resposta número 28, como eu falei para vocês, ela cabe em diversas situações das nossas disputas aqui no mundo material. Nós não nos entendemos por falta de palavras e por interpretações limitadas. É por isso que eles dizem que quando nós estivermos no plano espiritual, nós teremos uma facilidade maior de interpretarmos questões que para nós eram confusas. Porque nós olhamos ainda a partir da nossa realidade material. Comentários de Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Kardec afirmou que a origem da matéria e a origem desse princípio e a conexão entre os dois nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários. Que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito. Que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos parecem distintas, e é por isso que a consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos especiais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus. Então Kardec procurou trazer para nós aqui uma definição mais clara para o nosso entendimento dessa realidade que nos envolve.
Foi bem simples o que ele colocou. Nós temos o princípio inteligente, nós temos a matéria inerte e nós temos o Criador. Agora, dentro desses três elementos, nós temos ali uma variação quase que imperceptível para nós, das suas variações, das suas combinações, das suas sutilezas, das suas origens, como ele colocou para nós aqui. Mas é o máximo que poderia ser obtido naquele momento. Não temos condições de ir além daquilo. É como se o homem, para a gente poder facilitar, naquela época, né, das antigas civilizações, eles olhassem para o céu, sem qualquer tipo de recurso óptico, e contassem as estrelas, analisassem as suas posições, elaborassem ali os seus desenhos, né, formando as suas constelações. Então os astrônomos e astrólogos do passado quase que se confundiam. Depois que a humanidade conseguiu fazer uma separação entre aquilo que era um mito ou um misticismo e aquilo que era uma lógica, uma ciência, ele separou então os astrônomos dos astrólogos. Mas vamos então pensar naquele pensamento do passado. Eles olhavam para o céu, viam as estrelas. Então eles imaginavam que todo o universo só era constituído por aquelas estrelas visíveis. Eles não conseguiam ir além daquilo. Como é que você pode imaginar alguma coisa que vai além se você não é capaz de ver? Depois então eles criaram os instrumentos ópticos. Começaram então ali a criar lunetas, que primeiro foram criadas para poder observar, né, os inimigos à distância. Aí depois alguém pegou e falou: deixa eu olhar para o céu também. Apontou para o céu e começou a ver estrelas que até então não eram visíveis. E aí, como diz, né, naquela passagem lá do livro Gênesis, do Antigo Testamento, Deus viu que era bom. Então o homem também viu que era bom. E aí então ele começou a aperfeiçoar esse equipamento. Os telescópios começaram a ter lentes mais precisas, mais polidas, telescópios cada vez mais elaborados, lentes maiores, e eles começaram então a ampliar a sua visão e viram além do que aquilo que apenas os olhos viam. E eles foram então expandindo, criaram novas tecnologias e chegamos onde chegamos, em que temos vários tipos de equipamentos que são capazes de vasculhar, de rastrear as profundezas do universo. Fotografamos, filmamos, chegamos até mesmo a ir até alguns lugares. Assim acontece também em outros campos do conhecimento. A nossa interpretação de Deus, ela é ainda a mesma interpretação que os homens, sem qualquer tipo de equipamento, faziam sobre o céu. A Terra era plana, era o centro do universo, as estrelas estavam cravadas numa grande abóboda de vidro, até que tudo se modificou com os equipamentos e com a ciência que foi sendo desenvolvida. Então hoje, apesar de sermos ali seres com grande desenvolvimento tecnológico, grande comparado com o nosso passado, né? Porque sempre as gerações atuais, cada uma em seu momento, se acha mais evoluída do que a anterior. Hoje, no século XXI, a gente pensa naquilo que nós estudávamos na escola no século XX. O que as crianças faziam? O que os jovens aprendiam? Qual era a tecnologia disponível? E hoje nós falamos assim: nossa, mas a nossa tecnologia hoje é muito evoluída. Afinal de contas, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Facebook, eu tenho o Paltalk. Sim, olha que tecnologia mais evoluída, maravilhosa. Daqui 10 anos nós olhávamos assim: você lembra do Orkut? Pois é. Lembra do celular? Eu lembro que as pessoas carregavam aquele celular que parecia um tijolo na cintura, se achando o top da tecnologia. Hoje nós olhamos nos museus aqueles mesmos celulares e mal se passaram 20 anos. Pois é, tijolar. As nossas bibliotecas se tornaram virtuais.
Então nós percebemos que a nossa tecnologia vai evoluindo, a nossa percepção da ciência vai evoluindo, o nosso modo de pensar, a nossa filosofia também vai se desenvolvendo, e até mesmo a nossa compreensão da nossa condição espiritual também vai se desenvolvendo. Então estamos nos aproximando da verdade do mundo espiritual? Não, estamos distantes. Mas estamos evoluindo. Como eu falei para vocês, os espíritos têm uma dificuldade muito grande de nos explicar tudo aquilo que é. O que é Deus, o que é espírito, o que é matéria. Mas eles têm facilidade de nos explicar aquilo que não é. O que Deus não é, o que o espírito não é e o que a matéria não é. Então, para a gente poder concluir, por exclusão, a gente vai eliminando os nossos equívocos. O que sobrar é aquilo que para nós é mais palpável. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai continuando, eliminando cada vez mais conceitos, outras ideias. Talvez daqui a um século, a gente vai conseguir eliminar aquilo que para nós hoje é uma verdade absoluta. Vamos especular um pouco mais? Hoje nós dizemos que não existe vida fora do nosso planeta. É apenas uma possibilidade, é apenas um desejo, mas a nossa realidade é que não existe. E daqui a um século, como é que será que as coisas estarão? A ciência diz que não existe mundo espiritual, que tudo é matéria. E esse mundo espiritual ele é fruto da fé. E daqui a um século, como é que será que nós estaremos interpretando o mundo espiritual? E depois, nessa interpretação do mundo espiritual, nós passaremos 2, 3 séculos. Como serão as nossas interpretações? Então a gente vai, na verdade, através da nossa evolução, eliminando os nossos equívocos e fortalecendo então, ou nos aproximando cada vez mais das nossas certezas. E mais do que das nossas certezas, nós vamos nos aproximando das verdades. Então, pessoal, paciência. Observemos com as nossas mentes abertas, com os nossos corações abertos, tudo aquilo que o futuro e esse universo desconhecido nos reservam. Temos ainda muito que compreender. Então, se hoje nós não entendemos, no futuro nós teremos a possibilidade. Então, diante dos debates, diante das incompreensões, porque exatamente como os Espíritos colocam para nós, aqui nessa última questão que nós lemos, vossas disputas provêm quase sempre de novos entenderes. Sobre as palavras, e eu complemento, sobre as interpretações. Por isso hoje nós temos guerras, nós temos ali aquelas incompatibilidades culturais, temos ali as separações que são tão dolorosas e tão trágicas para o desenvolvimento da humanidade, nos seus valores mais nobres. Então não sejamos nós esses elementos que causam tantos atritos, porque nós nos consideramos donos de verdades. Não existe a nossa verdade, só existe uma verdade. A gente tem que trabalhar para se aproximar cada vez mais dela. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, nós finalizamos o capítulo que trata do espírito e matéria. O nosso próximo estudo vai falar sobre propriedades da matéria. Vamos continuar falando um pouquinho mais ainda sobre a constituição dessa matéria, tentarmos entender um pouquinho mais sobre a sua forma, sobre a sua estrutura, sobre o seu estado primitivo, Vamos tentar compreender um pouquinho mais sobre tudo isso. Então encerramos por aqui o nosso encontro. Paramos então aqui na pergunta número... Vamos começar o terceiro, Propriedades da Matéria, questão número 29. Fechando por aqui então, pessoal.